Eu quero falar aqui, senhor presidente, sobre o impeachment e sobre a semana passada. Parece que o dia 1º de abril, o dia da mentira, foi transportado para a semana passada. Primeiro, o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, disse que a decisão que tomou em nada teve a ver com o processo dele no Conselho de Ética. Ele que já tinha mentido à CPI, mentido à Receita Federal, mentiu novamente ao país. E num país sério, isso não pode ficar impune. Depois, a presidente da República e o governo disse que não tentou fazer acordo no Conselho de Ética, que não tentou fazer um acordo com o presidente da Câmara, mentindo também ao país, porque todo mundo sabe que se tentou esse acordo com os deputados do PT, e só não foi feito porque as bases do partido da presidente não aceitou esse acordo. Mas, novamente, houve uma mentira, o governo também mentiu. O Brasil, senhor presidente, vive além de uma grande crise econômica, uma grande crise ética nesse momento. Eu não votei na presidente, nem no primeiro, nem no segundo turno. Considero o governo um péssimo governo. Aqui dessa tribuna, elogiei o papel do Ministério Público, a Polícia Federal, que está agindo como órgão de Estado e não de governo, e isso precisa ser reconhecido. Elogiei as investigações. Assinei aqui nessa casa, no primeiro semestre, os pedidos de CPI da Petrobras, do BNDES, dos fundos de pensão, mesmo contrariando a orientação do meu partido. Um escândalo sem precedentes, senhor presidente. Um escândalo onde um único e simples gerente da Petrobras devolveu aos cofres públicos 157 milhões de reais. Aqui nessa casa votei contra o relaxamento da prisão do senador Delcídio, por achar que não pode o Senado Federal relaxar uma prisão decidida pela justiça desse país. Apresentei a questão de ordem pelo voto aberto, que acabou que foi aprovada, o presidente indeferiu, mas submeteu ao plenário, e o plenário decidiu pelo voto aberto na questão. Semana passada votei contra o PLN 5, que faz a revisão da meta fiscal, que alterou a meta fiscal. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso é uma irresponsabilidade com o contribuinte, que no final é quem vai pagar essa conta. Defendo também a rejeição das contas do governo, seguindo o parecer aprovado pelo Tribunal de Contas da União. Com relação ao impeachment, senhor presidente, quero dizer aqui que sou contra a decisão que o meu partido tomou. Sem analisar nada, já se colocou contra o impeachment. Sou contra a decisão que o meu partido tomou. Eu defendo, senhor presidente, a abertura do processo de impeachment, inclusive para se aprofundar as investigações, inclusive para se ter o contraditório. E no final, no julgamento, todos vão poder emitir as suas opiniões, formar as suas consciências. Mas considero um erro o partido ser contra a abertura do processo e que se possa investigar a fundo tudo que diz respeito a esse tema. Então, defendo a abertura do processo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. E, na minha opinião, meu partido está agindo de forma equivocada. Quero dizer, senhor presidente, que o TSE também tem que cumprir a sua função.
e definir de uma vez por todas se houve ilicitude durante o processo eleitoral ou não. Isso precisa ser dito à população. Porque eu defendo a democracia, eu defendo a legalidade, mas democracia é também que as eleições sejam limpas, que não tenha uso da máquina, que não tenha abuso do poder econômico. E cabe ao TSE decidir isso, julgar e decidir. E que se abra o processo e depois que se julgue. A acusação tem 3.000 páginas. Provavelmente a maioria dos senhores não leu ainda. É preciso também ver o que a defesa vai falar. Agora, considero errado a posição do meu partido de ser contra a abertura do processo. É preciso que se abra, inclusive, para se aprofundar as investigações. Há gastos que foram feitos sem autorização do Congresso Nacional, sem autorização da peça orçamentária. Há um escândalo de corrupção que desviou o dinheiro do contribuinte. E há muita coisa, senhor presidente, que precisa ser apurada com rigor. Corrupção existe em todos os países do mundo. O que não pode ter é impunidade. É a pessoa cometer um ato ilícito e não ter uma punibilidade sobre ela no ponto futuro. E isso é algo que eu não posso aceitar. Muito obrigado.